Boa noite. A mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo da escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Então eu convido a todos para que neste momento nós fechemos os nossos olhos e que cada um de nós possa acalmar os seus corações e as suas mentes e que possamos, através destes minutos que estaremos aqui, fazer a conexão com o alto, com a vida, com Deus, com Jesus, com os nossos anjos guardiões, e que na palestra da noite cada um de nós possa sair daqui com algo para nos sustentar durante os dias vindouros e que possamos, sempre com a bênção de Jesus e dos Espíritos amigos, contar com seus bons conselhos para que possamos tomar boas decisões no dia a dia da nossa existência. Que Jesus nos ampare e que os Espíritos amigos desta casa possam ficar conosco durante esses momentos de diálogo dos ensinos de Jesus. Que assim seja. O meu tema ele é amplo e ao mesmo tempo ele parece tão simples, e aí a gente vai pensar um pouquinho sobre ele, a importância da vida. Então, todos nós sabemos de alguma forma qual é a importância da vida, né? E cada um de nós tem um conceito dentro de nós em relação à vida e o que nós esperamos e os objetivos da vida como um todo. E aí, se eu perguntasse para vocês agora assim, qual que é o objetivo da vida? O que vocês me responderiam? Evoluir. Evoluir. Ó, a Marlene está falando para nós, evoluir. É um dos objetivos da vida, não é? E esse é um objetivo que a gente pode chamar de objetivo geral, não pode chamar de objetivo geral? Porque se a gente pensar na vida como um grande projeto, o objetivo geral seria a nossa evolução. E com a nossa evolução, como disse a nossa mensagem, a gente chegaria à divindade e numa relativa perfeição. Então, a gente chegaria lá nos espíritos, chegaremos lá nos espíritos puros. Mas isso está perto ou isso está longe de nós? A Marlene falou, muito longe, muito longe. E aí é um conceito tão amplo
que, né, Marlene? O muito longe. Para o outro pode ser muito longe, para o outro pode ficar pensando, mas será que está tão longe assim? E aonde nós estaríamos nesse objetivo? Porque quando a gente fala da importância da vida, é o que eu falei para vocês, é fácil falar da importância da vida, mas daí a gente está falando da vida do ponto de vista desse momento reencarnatório, ou a gente está falando de uma única vida que a gente tem? Qual é essa única vida que a gente tem? De espíritos imortais? De espíritos imortais. Que a partir do momento que Deus nos criou como princípio espiritual, ali inicia a nossa vida. E nós temos uma única vida. Uma única. Com várias etapas de evolução. Com inúmeras, milhões de etapas de evolução. Então, no primeiro momento, a gente vai evoluir enquanto espírito, né? Vai sair lá simples e ignorante, vai evoluir enquanto princípio espiritual até a gente chegar na condição de espírito. Quando a gente chega na condição de espírito simples e ignorante, nós iniciamos ali a nossa jornada como hominal. Mas nessa jornada como hominal, se a gente for parar para pensar, qual seria o objetivo da vida nesse momento? Qual seria a importância dessa vida lá quando eu sou um espírito simples e ignorante, primitivo? Sobrevivência, exatamente, perfeito. A importância da vida naquele momento é nós sobrevivermos àquela reencarnação, porque naquela reencarnação a gente vai angariar elementos para uma próxima reencarnação. Então, o objetivo principal é eu sobreviver, é eu permanecer encarnado. Esse é o objetivo naquele momento. E aí passam-se milênios e nós vamos evoluindo. Aí, de repente, lá na frente, no momento da história, o nosso objetivo em relação à vida e a importância dela, ele vai trocar. Por que ele vai trocar? Porque quando a gente deixa de ser... quando a gente passa a ser a ter uma residência fixa, né? A gente deixa de ser nômade e passa a ter uma residência fixa e nós começamos a nos aglomerar enquanto sociedade, nós estamos mais protegidos. Então, por exemplo, a questão da conservação da vida, ela fica menos importante. Ou ela fica mais fácil de conduzir. E aí eu tenho outro objetivo naquela existência, que aí pode ser o mais variado. O objetivo, por exemplo, de eu cultivar o meu alimento de uma forma aonde eu permaneça naquele local, naquele ambiente, e eu esteja ali e eu tenha que desenvolver habilidades para mim ficar naquele terreno, fazer aquele terreno produzir para que eu esteja ali. Então, esse também seria um objetivo daquela existência, ou daqueles milhões de anos de existência. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a gente pensa no Evangelho, quando a gente pensa no Livro dos Espíritos, o que a gente vai ler? Que a gente tem todas as leis, e uma das leis mais importantes é a lei da conservação, e aí depois a gente vai vendo outras leis. Então, se a gente dividir isso, a gente vai ver que a cada momento reencarnatório nosso em termos de humanidade, a gente vai ter objetivos diferentes. Então, se a gente pensar qual que é o objetivo do momento evolutivo onde a gente está, de uma maneira geralzona assim, qual que é o objetivo? Que seria um objetivo secundário. Nós desenvolver o quê? A moral. Agora nós estamos no momento evolutivo que a importância de nós estarmos aqui, ela está muito ligada a gente desenvolver a moral. Por quê? Porque intelectual, cognitivamente, a gente já fez esse processo nos milênios que ficaram aí para trás. Então, nós temos um objetivo nesse momento que ele é um pouco diferente. E aí, a necessidade de nós permanecermos encarnados neste momento, ela não é a mesma lá de trás, lá quando eu era um espírito primitivo. Mas o objetivo do espírito primitivo e meu, e dos espíritos, de repente, que estejam aqui nos assistindo, que já estejam no grau maior, é o quê? Evoluir e chegar à perfeição.
Então nós temos um objetivo que é o objetivo final. E aí, nesse sentido, no Livro dos Espíritos, deixa eu só abrir a questão aqui, ele pergunta assim, ó, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Se a gente só tem uma vida e que a gente vive essa vida e a gente é do mundo espiritual. E que quando a gente vem para a matéria, a gente está efetivamente como alma, porque a gente está reencarnado. Então, a gente está reencarnado aqui. Qual que é o objetivo da encarnação ou da reencarnação? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Objetivo geral. Para uns é uma expiação. Mas por que para uns é uma expiação? Porque é aquilo que a Marcela leu na mensagem inicial. É a semeadura. É a semeadura que eu faço. Então, dentro da minha semeadura, se eu necessitar de uma expiação, significa que muito provavelmente eu cometi alguns equívocos e que eu tenho que vir de uma forma para expiar, ou seja, eu não tenho muita escolha não, eu tenho que vir e tenho que cumprir com aquela meta. Eu não quero ir para a escola, mas você vai. Ah, mas hoje está doendo, hoje eu estou ruim, mãe, hoje eu levantei com dor de cabeça. Vai ter que ir, não tem jeito, vai ter que cumprir com aquilo que é seu. Para outros é uma missão. Quando é missão, o espírito escolhe. Então vejam, a importância da vida é nós estarmos aqui e desempenharmos o papel para cada momento, para cada etapa evolutiva, para cada fase que a gente está vivendo, visto de uma outra forma. Quando a gente reencarna, o bebê reencarnou aqui, certo? O espírito veio e é bebê. Qual que é o objetivo dele nos primeiros anos? Sobreviver e crescer e desenvolver o corpo. Aí quando ele chega lá na escola, qual que é o objetivo? Relembrar o intelectual, porque já tem. Nós vamos só relembrar. Nós vamos relembrar a escrita, nós vamos relembrar a matemática. Quando ele vai para a adolescência, qual é o objetivo? Ele terminar de fechar o processo da personalidade, segundo nós aqui enquanto almas, pensando que aí a gente está falando bastante da questão do ego, né? Então, assim, lá no final da adolescência vai fechar a personalidade e ele efetivamente já está inserido em um grupo, já está em interação com um grupo, e aí o objetivo dele, muito possivelmente naquele momento, é terminar os estudos para entrar para uma faculdade. Quando ele entrou para a faculdade, o que ele vai fazer? Ele vai tentar sair dela. Ou sair com ou sem diploma. Mas ele vai tentar sair dela, que são as etapas da nossa vida. Quando a gente chega lá pelos 30 anos, a gente pensa igual a gente pensava enquanto 15. Então, coisas que a gente dava importância naquela idade, a gente não dá mais. E, de novo, a gente passa a ter uma outra concepção em relação à vida. E aí a gente já está falando dentro da psicologia das crises existenciais. Só que dentro desses processos está embutida a nossa necessidade enquanto espírito. Então, se eu fiz uma programação lá em cima, que igual o seu Pedro falou, né, Miguel, na palestra daquele dia. Eu fiz uma programação, provavelmente Jesus os convidou a dedo, né? Foi lá, nos chamou e nos pegou pela mão e nos trouxe para esse momento. Eu tenho um objetivo principal também para essa reencarnação. As questões secundárias, algumas delas com certeza nós vamos planejar e outras os espíritos superiores vão nos ajudar nesse planejamento reencarnatório. Mas efetivamente cada um de nós tem um objetivo e nós queremos chegar no final da reencarnação como? Melhores e pelo menos cumprindo em parte aquilo que a gente programou lá na espiritualidade. Mas para que a gente faça esse processo do ponto de vista de nós aqui encarnados, a gente não pode então perder o objetivo maior, que é chegar à perfeição. Eu não posso perder o objetivo de quem eu sou nessa reencarnação, principalmente para nós espíritas.
Entender que hoje eu me chamo Janice, eu tenho uma família, eu tenho uma profissão, que essa profissão foi me dada, por mais que eu diga, não, eu escolhi essa profissão. Não, ela foi me dada. Espiritualmente isso foi planejado. Então, qual é o objetivo principal? O que eu devo fazer com esses elementos que Deus está me disponibilizando para esse momento evolutivo? Quando eu chegar lá na velhice, muito possivelmente eu vou ter outros objetivos. E eu vou entender a vida de um outro ângulo, desde que eu tenha, de alguma forma, construído para isso. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, o que a gente vai ver? Que ele vai falar muito da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade. Então, ele vai nos esclarecer desse ponto de vista. E ele vai falar para nós que quando a gente entra, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Isso é o que o Livro dos Espíritos está nos dizendo. E nós temos consciência e sabemos disso. Mas aí, assim, no dia a dia, eu preciso entender, do ponto de vista meu, Janice, qual que é o objetivo de mim para comigo. O que eu quero da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Eu consigo ficar comigo especificamente? Eu consigo ficar sozinha, em silêncio comigo, enquanto eu, Janice? Porque quando a gente deposita a nossa vida nas nossas habilidades, na confiança em Deus, e a gente vai amarrando isso com fé, com ciência, com a lógica, a gente vai conseguir, muito possivelmente, chegar na velhice e eu vou chegar com o espírito jovem. Por que eu vou chegar com o espírito jovem? Porque eu vou entender e vou saber que, bom, o meu corpo, ele está se degradando, porque isso é o esperado para o nosso planeta nesse momento. Mas que eu, enquanto espírito, então, se aqui eu trabalho com a psicologia, então eu sei, eu tenho que ter isso dentro de mim, que eu vou ir para o outro lado e que eu posso ter essa oportunidade do outro lado. Então não acaba, não é finito. Eu só vou mudar de plano. E se eu tenho entendimento que eu só vou mudar de plano, pensa o tanto que eu vou conseguir estar mais sereno, mais calmo, porque o estado do corpo ele não vai mais fazer tanta diferença, entende? Se eu estou bem aqui, se eu entendo esse processo, eu vou estar melhor. Mas eu posso dar outro exemplo para vocês. Vamos dizer que o objetivo de uma pessoa é os filhos. O objetivo da minha vida, eu vivo pelos meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos. Eu atendo, eu trabalho, eu faço tudo por eles, mas eles vão crescer. Na melhor das hipóteses, todos eles vão crescer. Eles vão crescer e vão ter a vida deles. E quando eles tiverem a vida deles, que eles já estiverem independentes, o que eu vou fazer com a minha? O que eu faço dela? E se o objetivo meu for especificamente trabalhar, eu vim aqui para trabalhar e o meu objetivo todo está em cima, a minha felicidade toda e tudo está em cima do trabalho. E amanhã ou depois eu estiver numa condição que eu não conseguir trabalhar. Como que eu vou fazer? Entende? Porque de certa forma a gente vai fazendo isso automaticamente no dia a dia. Só que eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso ter a minha família, eu preciso viver em sociedade, eu preciso respeitar as leis, eu preciso cumprir com todas as regras. Mas eu, enquanto espírito, eu tenho que ter esse objetivo, eu tenho que ter essa ciência do porquê que eu estou aqui. Eu estou aqui por mim. Estou errada? Eu estou aqui por mim, porque é só eu que posso evoluir. Eu posso fazer o outro evoluir? Posso fazer o outro evoluir? Não, eu posso dar exemplo. Eu posso auxiliar, se ele quiser. Mas eu não posso fazer o outro evoluir. É só eu. É eu comigo mesmo. Eu com Deus. Eu com Jesus. É eu com eu. Então, olhar para si e ver
Eu sei, todos sabem, igual eu falei para vocês, é muito simples a importância da vida, o objetivo da vida, todos nós sabemos. Mas será que a gente está com esse objetivo bem alinhado para o nosso momento evolutivo? Aí é uma resposta que cada um vai se dar. Que cada um vai dar conta dentro do seu processo. Aí aqui, no Livro dos Espíritos, ele vem trazendo essa questão, por exemplo, que eu já coloquei para vocês, de uma certa forma, como se a gente vivesse duas vidas, né? Uma vida dupla. Em que sentido uma vida dupla? Uma vida espiritual e uma vida aqui reencarnada. Na verdade, a gente só vive uma vida. Aqui a gente faz uma vestimenta do que é o nosso chamado, que a gente pode chamar de ego. A gente veste essa vestimenta e a gente vai fazer a interpretação desse momento que está sendo solicitado aqui para nós. Mas quando eu volto para o mundo espiritual, que é o meu mundo real, eu vou estar com a bagagem do quê? Com a bagagem que eu desenvolvi cognitivamente em relação à inteligência, porque é uma das nossas asas, e com a bagagem daquilo que eu desenvolvi moralmente. Isso não vai deixar de ser nosso, isso vai ser nosso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele vai dizer para nós? No meu reino não é deste mundo. Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta que se destina à humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos ressalta esse grande princípio. Então, de novo, né, falando da meta geral. Só que se eu só focar nessa meta geral e eu não tiver os objetivos específicos do meu projeto, ele tende a falhar. Por que ele tende a falhar? Porque quando eu foco só lá em cima, aonde eu quero chegar, e eu vou atropelando, assim como eu vou atropelando, eu tenho maior probabilidade de ir caindo, de ir ficando pelo caminho. E aí, assim, eu vou ousar a dizer que muitas religiões, elas dão conta em certa parte, né, do indivíduo, que elas dizem assim, ele está desviado, né? Um indivíduo de má conduta, por exemplo. Aí vai para dentro da religião e, de repente, essa religião trabalha de uma maneira muito fanática a questão de eu chegar lá em cima. E aí, muitas dessas religiões não têm o conhecimento que a gente tem. Em que sentido? No sentido de que, se ele passar por aqui, agora, nesse momento evolutivo, ele pediu perdão das suas ofensas e ele parou de beber, ficou dentro de casa, de repente cuidou da família, ele tem a certeza que ele já vai direto mais ou menos para o céu, porque é só essa reencarnação, né, aqui. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que, ótimo que se a gente conseguiu se melhorar. Muito bem, parabéns para você que você deu um salto aí na tua melhora. Mas aquilo que tu fez, pedir perdão é o início do processo, mas você vai ter que reparar. Então, são pensamentos e são situações diferentes. Se nós conversar com um materialista, o que ele vai dizer? Que para ele o que importa é os bens que ele vai ter aqui. Porque depois que ele morreu, o que acontece? Acabou. E ele vai te falar isso de uma maneira muito tranquila, porque é o que ele acredita. Então, vejam, como cada momento que nós vivenciamos em termos de evolução, a gente tem objetivos diferentes, a gente tem ideias diferentes, a gente tem concepções diferentes em relação à vida. Mas nada disso se perde, nós estando certo ou estando errado. Nada vai se perder. Por que nada vai se perder? Porque Deus é justo, é bom, é amoroso, e Ele não vai levar em consideração as nossas falas equivocadas, os nossos erros, porque é como se a gente fosse criança. E aí o Livro dos Espíritos ele vem dizendo para nós que nós estamos aqui, né, reencarnados, e que de repente quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente é lá no mundo espiritual igual uma criança em termos de desenvolvimento.
porque a gente ainda não evoluiu, a gente ainda não cresceu no sentido do termo. E aí Jesus vem dizendo, né, aqui no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, mas no próximo capítulo 3 ele vai falar, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí nesse sentido, a gente também sabe que de repente nós podemos ser aqui da terra, como a gente pode não ser daqui da terra. E que se a gente não é daqui da terra e a gente está aqui na terra, então o que a gente tem que fazer por esse planeta que nos acolheu? E se a gente é da terra, originário da terra, então esse é o nosso planeta mãe. E aí o que a gente tem que fazer por esse planeta que é nosso e que nós vamos permanecer aqui? São muitas perguntas. E talvez para alguns umas respostas fáceis e outros não. E aí esses dias eu comentava com a Marcela em casa, né? É engraçado porque assim, a gente enquanto espírita, tendo conhecimento, muitas vezes a gente fala, ai, mas eu queria algo diferente, né? E dá uma saudade de quê? Vocês já sentiram isso? Uma saudade que você não sabe nem de quê, mas você sabe que é uma saudade de algo que você já viveu, que você já teve, de uma sensação que você já experienciou. E aí é o nosso espírito falando com a gente, né? De uma maneira bem singular. Se a gente consegue ouvir, consegue entendê-lo, né? A gente consegue se ouvir, de repente fica mais fácil a nossa vivência nesse momento evolutivo que a gente está passando. Porque, como o seu Pedro disse, nós estamos, né? E vários livros de Divaldo trazem isso, e palestras espíritas trazem, não é novidade para ninguém. Estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós estamos nesse processo. Então, esse processo, nesse momento que a gente está vivendo, se a gente conversa com alguém que não tem o conhecimento que a gente tem, ele vai falar, como assim você está falando que a gente vai melhorar? Porque é meio sem lógica, né? Tá tão difícil, tá tão derramado as coisas, que se a gente não tiver muito firme dentro de nós essa fé e esse entendimento de quem nós somos e para onde nós vamos, a gente vai dizer que tá perdido por inúmeras questões, né, que o planeta está vivendo. Então, se manter antenado, se manter com fé, se manter estável, se manter harmonizado, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que cabe, de certa forma, a nós espíritas, que diante de uma situação difícil, que seja nossa, que seja uma situação social, nós estarmos mais alinhados com o objetivo final, que é a nossa divindade. Mas, por outro lado, estar mais alinhado também com o nosso objetivo de o que eu estou fazendo aqui nesse momento que o caldeirão está em ebulição. Qual que é meu papel? Meu papel é acender mais o fogo? Ou o meu papel, de repente, é ir dando conta de apaziguar esse fogo? E aí a gente precisa se perguntar algumas coisas assim. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês nessa noite. E sempre a palestra é pra gente, né? Nunca é pro outro. Vamos fazer nossa prece? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer novamente aos espíritos amigos que aqui estiveram conosco, pedir a esses espíritos que trabalham nesta casa, que trabalham nesta cidade, que possam estar visitando todos os lares onde há sofrimento, estar visitando o nosso hospital, as nossas prisões, o lar dos idosos e todas as instituições que acolhem pessoas e que são pessoas em sofrimento. Que os espíritos amigos possam estar fazendo o trabalho deles neste momento e que essa mesma luz que derramos sobre nós, sobre a nossa cidade, possa se espargir sobre o nosso estado e sobre todo o nosso território, sobre todo o nosso Brasil. Sabemos que o Brasil tem a missão de ser
a pátria do Evangelho. E para ser essa pátria do Evangelho, nós que estamos aqui é que vamos levar essa sementinha de coração em coração e que nós possamos fazer o nosso trabalho e que cada um fazendo o seu trabalho, como sempre nos dizem, seremos mais fortes. Que Jesus nos ilumine, nos guarde, nos proteja e nos auxilie a tomar pequenas e grandes decisões na nossa existência. Que assim seja. Boa noite a todos.